Boa tarde, gente. Pena que eu não consigo ver ninguém, nem a minha tela dá um pouquinho de aflição, mas eu espero que dê tudo certo. E eu sou a Tatiana, podem me chamar de Tati, muito prazer. Eu vou dar a aulinha de Introdução à Biologia Molecular e eu sou aluna aqui do programa de Biotecnologia, programa Interunidades, e eu desenvolvo meu projeto em câncer de mama hereditário no Instituto de Biociências com o professor Keiichi Okamoto. Então, como as outras aulas que vocês já viram sobre essa parte mais introdutória, a comissão teve a ideia de pensar em dar essas aulas justamente focadas nos tópicos que caem no edital. Então, a gente tem cerca de 7, 8 tópicos para abordar, e é basicamente conteúdo de mais de um semestre inteiro de biologia molecular. Então, tem muita coisa, são processos muito complexos, mas eu espero conseguir dar uma pincelada em todos e aprofundar um pouquinho. Então, só relembrando que não quer dizer necessariamente que esses temas vão cair na prova, mas são temas que com certeza um deles vai cair, alguma coisa importante vocês deveriam saber sobre cada um deles. Então, vamos começar. Basicamente, lembrando de uma coisa que a gente vê desde a escola, a faculdade inteira, em bioquímica, em biomol, em genética, quando a gente está falando de DNA e RNA, a gente está falando de ácidos nucleicos, e os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles têm uma estrutura geral, que é uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. E as bases nitrogenadas, elas são aqui a adenina, timina, citosina, guanina, que é o nosso famoso ATCG, e a uracila, que é uma base que só tem no RNA. Quando a gente está falando das pentoses, são os nossos açúcares de 5 carbonos, e a gente tem a ribose e a desoxirribose. A ribose é no RNA e a desoxirribose é no DNA. E é importante a gente saber que eles têm 5 carbonos, porque essa numeração dos carbonos é importante para a gente ver o sentido da fita, tanto do DNA quanto do RNA. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa ribose, a gente tem o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Isso é importante para depois as ligações entre as bases e na fita do DNA e na fita do RNA no geral. Então, a gente tem essa diferença aqui da ribose para a desoxirribose, que aqui no carbono 2 linha, na ribose a gente tem uma hidroxila, ou seja, esse grupo OH, e na desoxirribose, como o próprio nome diz, a gente perdeu esse oxigênio. Então, ela foi desoxigenada e a gente só tem esse grupo aqui desse hidrogênio. Então, essa é basicamente a estrutura geral do nucleotídeo, e o grupo fosfato ele vai estar igualzinho tanto no DNA quanto no RNA. Entrando no DNA, a gente conhece a molécula que armazena e transmite a informação genética. Então, ela é a base de toda a nossa informação genética, o nosso genoma inteiro, que é toda a nossa informação. Ela está escrita em DNA, então ela está escrita em nucleotídeos de A, T, C, G, uma desoxirribose e um grupo fosfato. E ela tem uma estrutura de dupla fita, a molécula de DNA. Então, ela tem duas fitas antiparalelas, que são complementares em sentido contrário. Isso significa que uma das fitas está começando com o carbono 3 linha, que é aquele que a gente acabou de ver lá do açúcar, e a outra está começando com a 5 linha. Então, a gente tem uma fita indo aqui de 3 linha para 5 linha e outra fita indo de 5 linha para 3 linha. Isso é importante porque todos os processos que a gente vai ver estão acontecendo no sentido 5 linha, 3 linha. Então, tem a ordem das coisas acontecerem, e isso é ditado pelo açúcar que está começando a molécula no nucleotídeo. Então, a gente tem aqui a complementaridade das bases nitrogenadas, que a gente já vai ver no próximo slide, mas é basicamente A, T, C, G, e isso faz com que essas duas fitas se mantenham juntas por essas ligações de hidrogênio, e é basicamente assim a estrutura, é um fosfato com uma base, formando um nucleotídeo aqui agrupado com um açúcar, e elas vão seguindo a estrutura e se enovelando cada vez mais, principalmente com a ajuda das proteínas que são chamadas de estonas, que elas mantêm essa estrutura enovelada, e aí aqui elas vão formando essa estrutura de dupla hélice, que é a estrutura que a gente mais conhece. E essa estrutura é mantida pelas ligações de hidrogênio e pelas ligações fosfodiéster. Então, a gente tem aqui as ligações de hidrogênio que estão acontecendo entre as bases nitrogenadas. Então, como eu falei, a gente tem o pareamento de adenina com timina e citosina com guanina. E é importante saber que essas ligações de hidrogênio, elas têm intensidades diferentes. Então, quando a gente está falando da ligação de A com T, a gente tem duas pontes de hidrogênio sendo formadas, e de C com G a gente tem três pontes de hidrogênio sendo formadas. Isso é importante, por exemplo, quando a gente vai desenhar primer, porque aí a gente foca mais em colocar uma porcentagem específica de CG, justamente para fazer essas ligações serem mais fortes e mais difíceis de romper. E assim você consegue regular
a temperatura de melting e mexer na energia que você precisa para quebrar essas ligações, por exemplo. Então, essas são as ligações aqui acontecendo na horizontal, digamos assim, entre as duas fitas. E na vertical, a gente tem as ligações fosfodiéster acontecendo entre os nucleotídeos, que são entre o carbono 5' de um nucleotídeo e o carbono 3' de outro nucleotídeo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse é o nosso nucleotídeo de DNA, nossa pentose, aqui, nosso grupo fosfato e nossa base nitrogenada. Aqui é nosso carbono 1, 2, 3', 4' e 5'. O nosso 3 aqui está se ligando com o 5' de outro. Então, é assim que a gente vai fazendo a dupla fita. Ah, e só um adendo que eu acabei de lembrar que eu não falei, é que a imensa maioria das imagens eu retirei do Alberts, que é o livro de biomol que praticamente todo mundo usa e que está usado como referência no edital também para estudar. Então, a maioria das imagens é daqui e as que não são, eu coloquei a referência aqui embaixo também. E eu fiz alguns esquemas para explicar melhor algumas coisas. Então, quando a gente está falando de DNA, tudo isso está organizado dentro do cromossomo. Então, se a gente for estender toda a nossa sequência genética, toda a nossa informação de A, T, C, G, a gente tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão, e isso é fisicamente impossível de caber no nosso corpo. Então, a gente precisa de um jeito para compactar essa informação, para organizar essa informação, e isso é no cromossomo. Então, a gente tem uma molécula compactada que fica no núcleo, e essa informação genética está enrolada, compactada, empacotada em diferentes níveis. Então, a gente tem aqui dois tipos de cromatina, que são o nível de empacotamento dessa informação genética, principalmente de acordo com o nível de condensação que esse trecho está, principalmente pela ação das estonas. Depois a gente vai ver que tem uns processos que mexem e fazem isso ser perfeitamente variável de acordo com a necessidade da célula, do momento do ciclo, etc. Então, a gente tem aqui uma foto que eu achei no Atlas Interativo de Biologia Celular do ICB, que eu achei muito interessante, inclusive. E aqui tem um núcleo com a informação genética em heterocromatina, espero que esteja dando para ver aqui onde eu estou apontando, que é esse trecho que é mais condensado. Então, ele fica visivelmente mais escuro nesse tipo de foto de microscopia, porque ele é um trecho bem condensado, bem denso, que basicamente é inacessível para a maquinaria de transcrição. Então, essa informação aqui praticamente não vai ser transcrita, então esse trecho é mais inativo, porque literalmente é mais difícil da maquinaria de transcrição e dos outros processos acessar esse trecho, já que ele está bem condensado. E a eucromatina é esse trecho aqui que fica mais clarinho na microscopia, que é o trecho de informação genética mais descondensada. Então, esse trecho ele está mais solto, menos compactado, então é mais fácil da maquinaria vir e acessar o que está aqui escrito para depois transcrever e depois traduzir em proteína. Então, esses são os dois níveis de empacotamento para fazer os nossos milhões de quilômetros de DNA caberem no cromossomo. E o cromossomo tem essa estrutura formada por um braço curto e um braço longo, que são o braço P e o braço Q, e eles são formados por duas perninhas, digamos assim, que são as duas cromátides irmãs, e elas são unidas pelo centrômero. O centrômero é essa união aqui, bem no meio das duas cromátides, faz com que elas sejam unidas e depois ajuda a separar elas na divisão celular. E as duas extremidades, tanto em cima quanto embaixo das duas cromátides, são os telômeros. E os telômeros são estruturas maravilhosas, que não é muito foco aqui, porque isso é mais para genética, mas eles são estruturas que são basicamente sequências repetitivas que são feitas para proteger nossa informação genética. Então, fisiologicamente, ao longo dos anos da nossa vida, cada divisão celular que a gente tem, a gente perde um pouquinho de informação genética. E isso é fisiológico, isso é totalmente normal e é para isso que os telômeros servem, porque durante muitos anos os nossos telômeros vão sendo perdidos e eles não comprometem a informação genética relevante, digamos assim, do cromossomo. Então, eles vão ser perdidos até o momento que eles acabam. E tem gente que tem naturalmente telômeros mais curtos ou telômeros mais longos. E isso pode estar associado à longevidade, é visto em teste genético, é bem interessante. Então, naturalmente, quando esses telômeros vão diminuindo e acabando, a gente tem doenças associadas ao envelhecimento. Então, é uma coisa muito interessante que eu sou fascinada, assim, gostaria de estudar mais sobre isso, é bem legal. Mas foi só uma curiosidade aqui para vocês. E os cromossomos, eles são organizados, a gente consegue ver uma fotinha dele aqui, que é o cariótipo.
E eles são 23 pares, a gente tem 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos e um sexual, que é XX para mulher e XY para homem, como a gente sabe. E aqui eu só coloquei um exemplo de cariótipo de síndrome de Down, que é a nossa trissomia do 21. Então, a gente escreve o cariótipo assim, 47XX ou XY, mais 21, que são 3 unidades do cromossomo 21. Então, tudo isso que a gente estava vendo até agora, espero que não tenha sido muito rápido, foi sobre o DNA. E agora a gente vai falar do RNA, que é o nosso outro tipo de ácido nucleico extremamente essencial para todos os nossos processos. E ele é conhecido principalmente por ser um intermediário para a síntese proteica. E esse é, na verdade, só um dos tipos de RNA, que é o RNA mensageiro, e ele é muito importante mesmo para a síntese proteica. Só que a gente tem também o RNA transportador, que é essencial também nesse processo, o RNA ribossômico, que é quem vai ser responsável pela formação do ribossomo, que também é absurdamente essencial na síntese proteica, os microRNAs que estão sendo cada vez mais estudados, RNAs mais curtinhos, menores e com relação à interferência e silenciamento de genes, então são muitos tipos de RNA, mas para essa aula a gente vai focar mais de RNA mensageiro, porque é quem vai fazer parte da síntese proteica. Então, o RNA é uma molécula de fita simples, essa já é a primeira diferença com o DNA, porque ele não tem aqui a complementariedade das bases. Então, ele é uma fita simples aqui, por exemplo, em 5 linha, 3 linha, e ele é composto pelas bases A, U, C, G. Então, a gente não tem a timina, mas tem uma uracila. E a gente tem o grupo fosfato, igualzinho ao DNA, e o açúcar é a ribose. Então, como eu falei, isso daqui é uma molécula de fita simples que vai ser intermediário entre o DNA e a proteína. E aqui isso é o dogma central da biologia molecular, que é uma coisa que a gente vê desde sempre, que é basicamente o processo de DNA para RNA e para proteína. Então a gente tem incluindo os processos aqui intrínsecos ao DNA, então replicação, reparo de dano e recombinação do DNA em si, depois do DNA para RNA, que é a nossa transcrição, e do RNA para proteína, que é a nossa tradução. Então esses são os processos essenciais no dogma central. E tudo isso começa quando a gente está falando do ciclo celular, que é um evento que acontece em todas as células, com duração variável, geralmente umas 24 horas, que é uma sequência de eventos em que a célula duplica seu conteúdo e segrega cópias de DNA para células filhas. Então, é basicamente o que faz a célula se duplicar. Então, é basicamente a mitose, com tudo que envolve o preparo para a mitose, inclusive a replicação do DNA. E o objetivo é passar a informação genética para a próxima geração. Então, também não vou entrar aqui na mitose em si, mas a gente lembra que é uma célula dando origem a duas células geneticamente iguais, que acho que vocês viram ontem um pouquinho em Biocell, mas é basicamente o que acontece em todas as células, mesmo nas células reprodutivas dos gametas. Então, todas as células vão passar por esse processo, menos as reprodutivas, e elas vão gerar duas células geneticamente iguais, que vão se dividindo em duas, e depois em duas, depois em duas, então, assim, perpetuando os tecidos e o funcionamento no geral. Então, a gente, bem por cima aqui, tem o ciclo celular, que é composto por uma fase G1, que é uma fase de preparo, para a fase S, que é a fase de replicação do DNA. Então, a gente já vai ver que primeiro a célula duplica seu DNA, e depois duplica o conteúdo inteiro, e depois separa na mitose. Então, a gente tem a fase S de replicação do DNA, depois o preparo na fase G2 para a mitose, e a mitose, que dura cerca de 1 hora, é um evento bem mais curto que o resto do ciclo, e termina com a citocinese, que é a divisão efetiva das duas células que você acabou de gerar, geneticamente iguais. E esse processo é extremamente bem regulado, extremamente complexo, e é principalmente controlado pelas ciclinas e pelas quinases dependentes de ciclinas. Então, elas são proteínas que vão atuar verificando se todas essas etapas do ciclo estão correndo perfeitamente bem e se está tudo certo para elas serem prosseguidas para as próximas etapas. Então, a gente tem diversos pontos de verificação e ativação dessas moléculas que vão atuando de acordo com a fase do ciclo que eles estão e verificando se está tudo certo para a progressão desse ciclo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as G1S ciclinas, que vão aqui na fase G1 e S, depois as S-ciclinas, que vão na fase S, as M-ciclinas, que vão na fase M, e os checkpoints verificando se está tudo certo para, por exemplo, a fase G1S, a fase S e a fase M. Então, tudo isso é perfeitamente regulado e o evento seguinte não acontece se não tiver tudo perfeitamente estabelecido no anterior.
E o nosso evento muito importante aqui na parte da biomol, que é a replicação do DNA, vai acontecer na fase S do ciclo celular, no núcleo da célula. Então, o nosso objetivo final do ciclo, lembrando, vai ser dar origem a duas células exatamente iguais, e a gente não consegue fazer isso se a gente não duplicar o DNA somente primeiro. Então, primeiro o DNA, depois toda a estrutura celular, depois a mitose. Mas agora, na replicação do DNA, a gente fala que ela é semiconservativa, porque cada fita serve de molde para uma nova fita complementar. Então, espero que esteja dando para ver aqui. A gente tem uma dupla fita, que é a nossa fita originária, e cada uma dessa fita vai dar origem a uma fita nova aqui, e vai ter uma fita sintetizada complementar a ela. Então, a gente tem uma fita dando origem a duas fitas. Esse também é um processo um pouco complexo, então só vou apresentar as principais enzimas e proteínas responsáveis aqui. Então, lembrando que a gente parte de uma dupla fita fechadinha aqui, em formato de dupla hélice, e vem a nossa enzima DNA helicase, que o próprio nome diz que ela quebra a dupla hélice, então ela vai quebrar essa dupla hélice, abrir a dupla fita do DNA, e essa ligação vai ser quebrada, todas as ligações que a gente viu, e esse rompimento vai ser mantido pela topoisomerase, que é uma enzima que vai diminuir essa tensão, e as proteínas SSB, que vão basicamente estabilizar essa abertura e manter a dupla fita aberta. Depois, uma outra enzima com nome explicativo vem, que é a DNA primase, e para isso a gente tem que pensar que essas enzimas polimerases, no geral, elas são um pouco exigentes. Então, a nossa DNA polimerase, que é quem realmente vai fazer a replicação do DNA efetivamente, ela é exigente porque ela precisa de um primer. Então, a gente tem essa DNA primase, que vai adicionar uma sequenciazinha, uma sequência de RNA, inclusive, que é com uma extremidade OH livre. Então, a nossa polimerase só vai trabalhar, só vai funcionar se ela encontrar uma hidroxila, um grupo OH, no final dessa sequência. Então, assim que a primase consegue adicionar essa sequência com esse OH livre, vem a polimerase e ela adiciona nucleotídeos no sentido 5' 3'. Então, esse é o sentido perfeito dela, por isso que a gente fala que o sentido da vida é 5' 3', porque todos esses processos acontecem no 5' 3'. E isso significa que o sentido perfeito para ela trabalhar é 5' 3'. E aí ela vai adicionando complementar nucleotídeos de DNA complementares à fita 3', 5'. Então você tem uma fita aqui, e elas vão sendo complementares com a DNA polimerase caminhando. Então, ela vai adicionando complementares às fitas 3', 5'. Isso é um pouco complexo, mas mais um detalhezinho que tem a fita líder, que é a fita principal, e a outra fita. Então, a fita líder vai ser a 3', 5', e ela vai ser a principal, porque a polimerase está indo em 5', 3', complementar a ela. Eu sei que é um pouco complexo, mas geralmente depende da prova cobrar esse nível de complexidade. Mas o que importa é que o sentido 5', 3', é o ideal. E na outra fita, que é a fita contrária a essa, a gente tem a formação de fragmentos de Okazaki, que são fragmentos que vão ser deixados porque a polimerase não está funcionando no sentido perfeito dela. Então, você tem pequenos espacinhos aqui, por exemplo, nessa imagem, que vão sendo deixados não perfeitamente preenchidos pela polimerase. Ela consegue adicionar todos os nucleotídeos, mas ela deixa esses espaços. E depois vem a enzima ligase, que vai ligar esses nucleotídeos e esses fragmentos que foram gerados. Então, no final, a gente tem essas duas fitas complementares e perfeitamente prontas para depois darem origem às duas células diferentes. E esse processo, ele é extremamente controlado e regulado e muito bem pensado pela célula, só que ele sofre inúmeros danos, assim, intrínsecos e diários e inatos mesmo desse processo. Então, a gente tem danos aqui que podem acontecer pelo próprio metabolismo, erros na replicação, mas também a gente tem danos ao DNA que podem vir de agentes externos. Então, por exemplo, radiação ionizante, radiação UV, que é não ionizante, agentes químicos como o benzeno, milhares de outros produtos que podem ser cancerígenos, inclusive, né? Porque dependendo do nível de dano, você pode ter ele bem irreversível e ao longo do tempo isso pode gerar um câncer, com outros fatores acontecendo. E basicamente a gente tem essa indução de dano por esses milhões de fatores aqui que podem acontecer. E a célula tem dois caminhos. Ela pode ou reparar esse dano ou ativar a apoptose. Então, quando o dano acontece, a gente tem
a ativação de checkpoints. Então, tanto aqueles checkpoints do ciclo das ciclinas, etc., quanto algumas proteínas que reconhecem esse dano e vão ativando cascata de sinalização para processar esse dano e ver o que fazer. E aí a gente tem o caminho de induzir a apoptose, ou seja, a morte celular programada caso esse dano seja incorrigível, ou a gente pode ativar mecanismos de reparo de dano. Então, dependendo do nível e da gravidade do dano, a gente tem esses 4 mecanismos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a excisão de bases e excisão de nucleotídeos, se for um dano mais pontual. Então, se a gente tiver um problema em uma base, ou seja, em uma letrinha, em uma adenina, por exemplo, você pode remover só ela. Se você tiver um problema nucleotídeo inteiro, você pode remover só ele. Mas se você tiver uma quebra de dupla fita, ou seja, uma quebra na estrutura, assim, de muitos nucleotídeos, etc., você tem os mecanismos de ligação de extremidades não homólogas e recombinação homóloga. E esse primeiro de extremidades não homólogas, ele é conhecido por ser um pouco mais bruto e mais tosco mesmo, porque você tem simplesmente a quebra da dupla fita, no meio da fita, por exemplo, e aí esse mecanismo, essas proteínas vão ligar as duas extremidades que foram rompidas. Então você tem um movimento muito brusco e abrupto de simplesmente pegar duas metades e colar de qualquer jeito, e por isso que você tem bastante perda de material genético importante e comprometimento de informação relevante, geralmente. E também tem a recombinação homóloga, que é um mecanismo bem mais pensadinho, com proteínas tipo BRCA1, BRCA2, que são bem associadas ao câncer de mama também, então vários outros tipos de câncer, inclusive. Então essas vias são bem importantes para o funcionamento ideal da célula, porque essa é uma via que vai usar a fita que não foi quebrada, então a fita que ainda está intacta, de molde para gerar uma nova fita complementar. Então você consegue gerar uma nova fita a partir da fita que está bem, sem perder informação genética importante. Então, é isso que a célula pode fazer quando ela detecta danos. Você só beber uma aguinha? Acho que é uma parte boa para beber uma aguinha. Enfim, tudo que a gente estava falando até agora era a nível de DNA, certo? Então, agora a gente vai falar da síntese proteica, que é DNA para RNA para proteína. E só para a gente ter uma ideia, eu trouxe essa imagem que eu gosto muito, que é uma imagem da organização do nosso genoma. Então, a gente tem basicamente 3 bilhões de pares de bases, e isso é uma quantidade imensa de informação genética, mas só as regiões que vão passar por esse processo de síntese proteica são as regiões gênicas. Então, são os genes, que são as sequências de DNA que vão ser transcritas e traduzidas em proteínas funcionais, e elas representam 1,5% do nosso genoma. Então, do nosso genoma de 3 bilhões de pares de bases, 1,5% vão ser genes que codificam proteínas. E o resto são introns, milhões de introns que a gente já vai ver o que são, elementos transponíveis, que são os transposons que realmente saltam de um lado para o outro no genoma e são pouquíssimo estudados, com o potencial que eles deveriam ter. E também tem outras sequências miscelâneas, elementos repetitivos, vários outros elementos que são sim importantes, mas não para gerar proteínas. Então, todo esse processo que a gente vai ver está acontecendo com uma pequeniníssima parcela do genoma. E aqui só uma coisa do que nos espera, que é mostrar a diferença da estrutura e de todos os processos entre os eucariotos e os procariotos. Então, a gente já vai pensando que os eucariotos basicamente têm muito mais complexidade e elementos à disposição para melhorar e diminuir os erros e otimizar esse processo, enquanto os procariotos são um pouquinho mais simples e tem menos variações e tem alguns mecanismos bem interessantes que eles encontraram para otimizar também os seus processos da sua maneira. Então, a primeira etapa da nossa síntese proteica é a conversão do DNA em RNA, que é a transcrição, e ela ocorre no núcleo. E em eucariotos, esse processo é extremamente regulado, extremamente controlado, e tem um monte de fatores que a gente precisa, pelo menos, saber o nome rapidinho, que a gente precisa lembrar que, assim como a DNA polimerase, a RNA polimerase 2 é extremamente exigente, ela é bem mais exigente, porque ela só funciona na presença de fatores de transcrição, de promotores, pode ter uns elementos que chamam enhancers, e ela precisa reconhecer uma região terminadora, então ela precisa basicamente de todos esses elementos que estão aqui ilustrados, que eu vou falar bem por cima, porque não é tão necessário decorar tudo.
Tudo isso para começar o processo de transcrição. Então, se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que todas essas polimerases são bem exigentes, eu gosto de dizer, porque elas vão precisar de vários fatores para começar o processo. Então, já é um jeito de você lembrar do processo em si. Então, basicamente, o nosso objetivo aqui vai ser pegar uma fita dupla de DNA, abrir e inserir complementaridade, por complementaridade, uma fita de RNA. Então, com isso, a gente tem uma fita de DNA dando origem a uma fita simples de RNA. E a gente tem um processo, até certo ponto, parecido com a parte de replicação do DNA, porque a gente tem a abertura da dupla fita pelo fator de transcrição. Esse nome quer dizer Transcription Factor da polimerase 2, letra H. Então, tem do A até o H, são vários fatores de transcrição e cada um faz a sua função. Mas esse H de helicase, inclusive, ele abre a dupla fita. E assim que essa fita está aberta, você também tem estruturas para manter ela aberta e tudo, que nem no DNA, mas a gente tem a associação da nossa RNA polimerase, que é a nossa enzima principal aqui, a polimerase 2 em eucariotos, a fatores gerais de transcrição. Então, tem esses fatores como o Transcription Factor D, que é essa outra proteininha, que é um fator de transcrição, e quando tem essa associação, você pode ter enhancers, que são proteínas que vão aumentar essa ligação, essa especificidade também. E aí, depois que a gente tem essa ligação, você tem o reconhecimento e ligação aos sítios promotores. Então, a gente tem vários tipos de promotores nos eucariotos, mas um deles é o Tata Box, que é uma sequência repetitiva de AT, por isso o nome TATA. E ele basicamente é uma caixinha de vários ATs seguidos, e ele indica para a polimerase que depois de cerca de 25, 35 nucleotídeos que depois dele, 25, 35 nucleotídeos depois dessa sequência, ela vai começar a transcrição. Então, ela precisa procurar esses promotores, e assim que ela reconhece, ela anda esse número de nucleotídeos, tipo 25 a 35 depois, e aí que ela começa a transcrição. Então, ela é bem exigente, como eu já falei 10 vezes, porque ela precisa de tudo isso para aí sim começar a transcrição. Então, ela já se ligou nos fatores gerais de transcrição com ou sem o enhancer, já reconheceu o Tata Box, já andou os 30 nucleotídeos depois do Tata Box, e aí sim que ela começa a adicionar os nucleotídeos de RNA. E aí ela vai adicionando complementariedade, então a UCG, ela vai adicionando esses RNAs, esses nucleotídeos de RNA, e aí, até a hora que ela chega numa região terminadora que indica para ela parar a transcrição, e aí ela solta essa molécula de RNA, e a gente tem um RNA flutuando lá pelo núcleo que vai ser transportado para o citoplasma para a próxima etapa. Então, é basicamente esse o processo. Espero que tenha dado para entender, não precisa se preocupar com esse monte de nomes, mas talvez o H e o D, que são os mais comuns. E também, em eucariotos, como se o processo já não fosse complexo o suficiente, a gente tem algumas modificações que acontecem depois da transcrição para sinalizar que está tudo certo para esse RNA ser exportado para o citoplasma e seguir para a tradução. Então, a gente tem esse nosso transcrito primário, que é o produto que está saindo da transcrição. Então, a gente tem o núcleo terminando com essa enzima aqui, desculpa, enzima não, esse RNA mensageiro aqui, que é composto por exons e introns. Então, um exon basicamente é um trecho que vai ser traduzido depois, então vai ser essa sequência de informação que vai ser seguida para realmente virar uma proteína funcional, e os introns são regiões que a gente viu que formam cerca de 30% até do genoma, que estão intercalando esses exons. Então, a gente tem sequências que não vão ser traduzidas em proteínas, mas elas são importantes porque, como elas ocupam muito espaço, elas diminuem a chance da gente ter, por exemplo, mutações acometendo esses exons. Então, supondo, por exemplo, que a gente tem 50% da informação genética aqui de intron e exon, você tem a mesma chance de acometer um intron ou um exon, uma mutação. Mas se você tem, por exemplo, 80% de intron e pouquíssima sequência de exon, a chance de você ter uma mutação acometendo um intron e não tendo efeito na proteína é bem maior, porque aí você não vai ter tanto risco nos exons. É basicamente para isso que os introns servem, para intercalar e proteger e diminuir a chance de mutações terem efeitos nas proteínas. Então, a gente tem um processamento que vai remover esses introns, porque eles não vão virar proteína, e esse é o processo de splicing, que vai
remover então os introns e manter só os exons. E a gente tem também duas modificações que vão adicionar uma extremidade na 5' e uma extremidade em 3'. Então a gente tem aqui a cap 5', que é uma sequenciazinha que vai ser adicionada na extremidade 5', e a cauda poly-A, que vai ser adicionada na extremidade 3', que é literalmente um monte de adenina. Então a gente tem essa estrutura aqui, que é nosso RNA mensageiro pronto. Isso basicamente vai sinalizar para o ribossomo e para a exportação desse RNA mensageiro no geral, que essa molécula está pronta para ser processada de novo e traduzida. Enquanto isso, em procariotos, eu vi que vocês viram um pouquinho na aula de micro agora, mas a gente pensa sempre como os elementos, no geral, dos procariotos são mais simples e precisam ocupar menos espaço e menos energia. Eu digo simples por tamanho mesmo, realmente as bactérias são extremamente complexas, mas nesse caso elas deram um jeito de economizar energia e espaço na síntese proteica e simplificar esse processo na maior parte dos genes, não são todos os genes que são assim, mas eles são organizados em operons, que são esses grupos de genes que têm a mesma função, então eles vão ser transcritos como uma unidade. Então eles têm geralmente um único promotor e um único terminador, em vez de você ter um monte de fatores de transcrição, e promotor, e terminador e enhancer para cada gene, você tem um promotor, um operador, vários genes e um terminador. E esse é um exemplo clássico do operon LAC, que é um operon que vai ser relacionado a genes que digerem a lactose. Então, é bem simples, na verdade, o processo, porque quando você tem lactose no meio, a bactéria entende que você precisa digerir essa lactose. E não tem por que ela não tem por que ela expressar esses genes se ela não tiver a lactose no meio. Então, basicamente, é isso que é a regulação. Se ela reconhece a lactose no meio, ela vai ativar esse operon, ligar esse operon e fazer esses genes serem transcritos. Então, a gente tem aqui essa estrutura de um promotor, um operador e os genes aqui responsáveis. Então, a gente tem o promotor que vai ser associado com a RNA polimerase, quando essa lactose, por exemplo, for identificada. A gente tem a ligação nesse operador, que vai dar o ok para a polimerase seguir transcrevendo esses genes aqui. Então, o LAC-Z, o LAC-Y e o LAC-A são relacionados a digerir a lactose. E se você não tem lactose no meio, você tem esse repressor aqui, que vai se ligar no operador e bloquear a atividade da RNA polimerase. Então, assim, basicamente, é a organização de vários genes nas bactérias. E depois, então, prometo que está acabando, depois que a gente saiu da transcrição, tanto em eucariotos quanto em procariotos, esse processo é bem parecido, então vamos considerar basicamente igual para os dois tipos de organismos. E agora a gente tem a nossa etapa de tradução, que é a conversão de RNA em proteína. Então, a gente teve o RNA mensageiro perfeitamente maduro e processado, foi exportado para o citoplasma, e aí lá no citoplasma ele encontra o ribossomo, que é a nossa organela perfeita nesse processo, que é uma organela que vai fazer a síntese proteica acontecer. Então, ela vai ser a sede do processo de tradução. E a gente tem que pensar nessa estrutura aqui do ribossomo, que tem uma subunidade grande e uma subunidade pequena. E aí a nossa fita de RNA mensageiro, ela vai atravessando fisicamente, deslizando no meio dessas duas subunidades, e aí ela vai sendo lida pelo ribossomo, e o que acontece é que ela é lida em códons. Então, esse termo significa uma trinca de nucleotídeos de RNA. Então, quando você tem uma trinca aqui, 3 nucleotídeos de RNA, você tem um códon, e esse códon tem um correspondente. Então, a gente tem, por exemplo, aqui esse esqueminha simples que eu fiz para vocês, que é um RNA mensageiro, e ele está aqui na sua direção 5', 3', e você tem códons de início, códons que correspondem a aminoácidos e códons de parada. Então, o nosso códon de início aqui é o AUG, que corresponde à metionina. Então, basicamente, todas as nossas proteínas começam com o aminoácido metionina, porque essa estrutura toda só começa a trabalhar quando ela identifica um AUG. Então, a gente tem aqui o reconhecimento desse A ou G, e aí a gente tem o reconhecimento pelo RNA transportador. E o RNA transportador, ele tem uma sequência complementar a todas as sequências do RNA mensageiro. Então, a gente tem aqui o A, o G, sendo complementar ao anticódon. Então, você tem um códon no RNA mensageiro e um anticódon no RNA transportador. E aí, o códon
vai se parear com o anticódon. Então, aqui, por exemplo, o anticódon sendo o AC. E aí, assim que você tem essa ligação, esse RNA é chamado de transportador, porque ele está transportando um aminoácido. E nesse caso, o correspondente ao AUG, então ao UAC também, é a metionina. Então, quando você tem essa ligação, esse reconhecimento aqui do códon com o anticódon, você tem a liberação desse aminoácido. E aí isso vai acontecendo ao longo da fita inteira. Então, você tem basicamente milhares de vezes isso acontecendo. E cada vez que ocorre esse pareamento do códon com o anticódon, a gente tem a liberação de um aminoácido. E aí vai se formando uma cadeia aqui que a gente pode ver que vai sendo formada continuamente até a hora que você chega num stop códon, que é um códon que não corresponde a nenhum aminoácido, então ele não tem um RNA transportador e um aminoácido correspondente, e aí ele sinaliza que acabou o processo de tradução. E aí, quando isso acontece, essa cadeia de aminoácidos é liberada e a gente tem a nossa proteininha feliz e pronta para os próximos passos. E só um detalhe que é importante lembrar em alguns casos é que mais de um códon vai corresponder ao mesmo aminoácido. Então, isso explica o termo que fala que o código genético é degenerado, o que significa que a gente vai ter muito mais códons do que aminoácidos. Então, isso significa que alguns códons vão estar relacionados ao mesmo aminoácido. Isso é importante, por exemplo, quando a gente está falando também de mutações, porque dependendo de em qual letrinha do códon que a mutação acontece, vai ter ou não um efeito na proteína. Então, se você trocar uma das letras aqui, você pode ter um diferente aminoácido. E aí isso pode fazer um estrago gigantesco na célula, ou você pode trocar uma dessas letras, por exemplo, esse U aqui, que não muda nada no final da proteína, porque esse códon aqui, quando ele for trocado, por exemplo, por um C, ele vai codificar o mesmo aminoácido. Então, isso não é tão prejudicial para a célula. Também só uma pinceladinha aqui da genética. Mas basicamente o processo é esse: temos o ribossomo, a fita vai atravessando e seguindo a complementaridade do códon com o anticódon, começa no stop códon, começa no start códon, termina no stop códon, e vai adicionando inúmeros aminoácidos até a hora que a gente tem nossa proteininha pronta. E o último tópico que eu tenho aqui para falar para vocês é o controle da expressão gênica em eucariotos. Então, como a gente viu, os eucariotos têm vários mecanismos para fazer esse processo ser o menos problemático possível, poder sofrer o mínimo de danos e aumentar a variabilidade e ter certeza que todos os genes que deveriam estar sendo expressos estão sendo expressos no momento certo, na célula certa, no nível certo. Então, tudo isso é para verificar como, quando, onde e por que o gene está sendo expresso. E isso é bem mais intenso e complexo nos eucariotos, porque os procariotos é aquilo que a gente viu. Basicamente, se tem lactose no meio, preciso digerir lactose, vou ligar o negócio que digere lactose. É basicamente isso. Mas aqui, quando a gente está falando de eucariotos, a gente tem vários processos, todos, na verdade, que são controlados por vários elementos. Então, a gente tem controle na transcrição, controle no processamento do RNA, controle na exportação, transporte do RNA, controle da tradução e controle do que acontece depois que essa proteína está pronta. Então, só mostrando aqui para vocês rapidinho, a gente tem o controle da transcrição sendo relacionado a alguns fatores. Um deles é o remodelamento da cromatina. Então, a gente viu aquele trecho lá no começo falando de eucromatina e heterocromatina. Isso é extremamente regulado de acordo com a necessidade da célula. Então, se aquele gene precisa ou não ser expresso naquela célula, naquele órgão, naquele momento. Então, a gente tem vários complexos que são relacionados a esse remodelamento, ou seja, fazer a cromatina estar em forma de eucromatina ou em forma de heterocromatina. Inclusive, o gene que eu estudo no meu projeto é de um complexo que chama SWI/SNF, que é um gene importante para o remodelamento de cromatina também. E a gente tem também processos epigenéticos, que são processos que vão mexer na expressão gênica, mas não mudar a sequência do DNA. Então, a gente tem o processo de acetilação e metilação aqui, que não mexem na sequência, mas mexem se o gene vai ser expresso ou não. Então, você tem, por exemplo, a acetilação de estonas, que é a adição de um grupo acetil, de um trechinho acetil, de um grupo orgânico acetil, que vai ser nas estonas, que são aquelas proteínas que estão enovelando o DNA.
Então, quando as histonas são acetiladas, elas vão ter menor interação com o DNA. Então, essa ligação fica um pouco mais solta e o DNA é mais fácil de ser acessado. Aí ele vai ser transcrito. Quando você tem a metilação, você tem a adição de um grupo metil numa sequência de DNA que dificulta o acesso dessa maquinaria. Então, você tem menor transcrição. Geralmente, genes metilados são menos transcritos e histonas acetiladas fazem aumento da transcrição também. E também tem toda aquela parte da ligação dos fatores, enhancers, promotores, tem alguns genes que têm enhancers, alguns genes que têm diferentes fatores de transcrição, tudo isso varia mesmo de acordo com o gene. Depois a gente tem aqueles processos pós-transcricionais que a gente viu, que são todas aquelas modificações, e também tem o transporte do RNA do núcleo, que é onde ele foi sintetizado para o citoplasma, e isso pode variar também, tem algumas interferências. E depois que a gente tem o processo da tradução, também bem reguladinho, a gente tem uma estrutura linear de aminoácidos. E aí esses aminoácidos precisam ser dobrados e enovelados para chegar na conformação ideal. Então, a gente tem proteínas em 2D, 3D, e elas vão ser dobradas, fisicamente dobradas, pelas proteínas, principalmente, que são chamadas de chaperonas. E elas vão fazer essa conformação, esse dobramento, para a proteína chegar na conformação que ela tem que ficar para ser funcional. E também, quando a proteína está pronta, a gente tem o endereçamento e ou a degradação dessa proteína, para ela ser inativa ou ativa. Então, ela sofre algumas modificações, como a fosforilação, que pode ativar ou inativar a atividade proteica, a ubiquitinação, que é uma marcação que vai mandar essa proteína para o proteassoma, que vai degradar essa proteína, e a gente também tem o endereçamento. Então, se essa proteína vai ficar dentro do núcleo, dentro do citoplasma, se ela vai sair da célula, tudo isso vai ser determinado depois que a proteína está pronta. Então, por isso, o controle de atividade proteica. Enfim, depois de passar pela biomol inteira, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha dado para entender, que tenha feito sentido, porque é muita coisa. Eu falei 10 vezes que os processos são complexos, mas eu acho que é isso que a gente precisa lembrar, as diferenças de procarioto para eucarioto, tudo isso. E eu vou deixar meu e-mail aqui, meu e-mail do ECB, se vocês quiserem entrar em contato. Eu também tenho um Instagram de biomedicina, caso alguém queira mandar uma mensagem mais pessoal, alguma coisa mais informal por lá, também posso responder. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, agradeço a oportunidade da comissão e espero participar de outras edições do curso também. Muito obrigado, Tatiana. Foi muito boa a sua aula. Realmente é um conteúdo muito denso, fica difícil de conter numa aula tão curta, mas eu acho que você pegou esse desafio, você lidou muito bem com ele. A gente já tem aqui duas perguntas aqui no chat. No chat não, no Q&A. Primeiramente, de um participante anônimo, só para lembrar ao tal participante anônimo que não temos como contabilizar sua presença se você loga como participante anônimo aqui. Ele pergunta sobre as modificações pós-transcricionais. A adição da cauda poliar e do cap 7-metilguanosina só acontece no RNA mensageiro, certo? Isso, são as modificações que fazem o ribossomo entender que aquilo é um RNA mensageiro que vai sofrer depois o processo da tradução. É assim que ele reconhece. A Sofia Jimenez tem duas dúvidas. Primeiro, os primers para PCR, como eles são sintetizados? Qual a estratégia ou metodologia usada para isso? Então, é um processo um pouco complexo demais, inclusive, porque é muito variável. E, basicamente, tem vários tipos de PCR, né? Mas a gente precisa sempre dos primers, que são as moléculas que vão identificar e vão delimitar qual trecho do DNA que você precisa. Então, eu falei do desenho de primer porque, basicamente, a gente tem muitos primers que a gente pega prontos, na verdade. Aí, inclusive, eu estou testando um no meu projeto que eu fiz 5 PCRs e ele deu 100% errado, então eu já desisti de achar que é minha culpa e tô achando que é culpa do primer, e a gente pediu outro e vai esperar chegar. Mas se você for desenhar, você tem que pegar uma sequência específica da sequência de DNA. Então você pega geralmente uns 18, 20 nucleotídeos e você vai desenhando a complementaridade deles. Eu fiz isso na MIC. Você faz, tipo, a complementaridade dele mesmo como A, T, C, G, e aí você vai sintetizando
e otimizando ele com algumas ferramentas, tipo o Primer Blast, umas ferramentas que vão fazer você otimizar para ver se realmente aquilo vai anelar no lugar certo, e a quantidade de CG e a quantidade de Primer Dimer, que são coisas inespecíficas que podem ser ligadas também, enquanto em outros lugares esse primer vai se ligar. Então tem muita coisa, mas tem software que ajuda. E geralmente a gente acaba comprando pronto. E daí a segunda pergunta dela foi: para sequenciar o genoma completo de um organismo, uma bactéria, por exemplo, que não conheça a sequência, quais primers podem ser usados? Dirigidos, dirigidos à sequência do ribossoma podem ser? Ah, nossa, não sei, porque eu não mexo com sequenciamento, mas o sequenciamento é um pouco mais complexo, porque tem aquela parte do sequenciamento da Illumina, por exemplo, que você tem que fazer um dobramento da molécula, então é um passo a passo bem complexo que eu nunca mandei nada para sequenciar. Então, se alguém, principalmente bactéria, se alguém quiser explicar um pouquinho melhor, porque eu realmente não mexo nem com sequenciamento nem com bactéria, então talvez seja um pouco fora da minha alçada, mas sempre tem como desenhar especificamente, é mais tipo, você manda sequenciar um produto que já foi, tipo, você já fez o PCR, você já pode ter extraído, então tem um passo a passo que eu não conheço muito bem. Desculpa. O sequenciamento de genomas, eles costumam ser também bem mais complexos, o genoma completo. Uma estratégia, por exemplo, só para complementar a sua resposta, de Por favor. sequenciamento completo de genoma, você pode tratar o DNA, DNA genômico completo dessa bactéria, com uma enzima de restrição que vai clivar esse RNA em vários pedaços e fazer uma biblioteca de plasmídios disso. E daí, em vez de você usar primers para o DNA da bactéria, você usa primers para os seus plasmídios e sequencia os vários segmentos que você cortou do DNA completo. E a partir disso você consegue fazer uma montagem do genoma completo de um organismo como uma bactéria. A Pietra Nogueira Ferreira pergunta: quais são os principais mecanismos celulares envolvidos na formação e estabilização das estruturas primária, secundária e terciária das proteínas recém-traduzidas? E de que maneira esses mecanismos garantem a correta conformação funcional? Nossa, essa é uma boa pergunta também. Não vou poder dar uma resposta muito completa, porque eu não mexo no nível de proteína, eu não mexo. Acho que você mexe, né, Rafael, com purificação de proteína, então se você puder falar melhor, mas o que eu sei é que algumas proteínas funcionam, por exemplo, em estrutura secundária e algumas funcionam em estrutura terciária. Então, o que eu posso dizer com certeza é que tem essas proteínas que são as chaperonas, que vão dobrando e enovelando essa proteína de acordo com a necessidade, e também tem essas outras marcações que vão fazer o endereçamento de para onde essa proteína vai. Então, se ela vai para o complexo de Golgi, se ela vai para outro retículo, se ela vai ser degradada, se ela vai ser exportada, e assim ela vai funcionando fisicamente bem, acho. Você pode pensar no dobramento de proteínas como um funil de energia. A proteína, quando ela está dobrada na sua conformação correta, na sua conformação funcional, ela está numa situação que ela tem maior estabilidade do que se ela tiver dobrada errada. As chaperonas, elas ajudam a guiar por esse funil de energia para esse ponto de maior estabilidade. Então, é meio que isso. Como é uma conformação estável, a conformação funcional, parte disso é natural, assim, de que vai acontecendo sozinho conforme a proteína é até sintetizada já, devido à interação com a água do meio celular. Daí, seguindo aqui, a Natália Silvestre perguntou: qual o seu maior desafio na questão da biologia molecular no seu projeto? Seria a escolha de primers? Então, eu não vou. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem, inclusive perguntando mais sobre o projeto, só para não fazer alguém que não queira ouvir, ter que ouvir muito sobre. Mas basicamente o meu projeto é com um gene candidato a câncer de mama
importante na parte hereditária. Então, a gente tem alguns genes, tipo BRCA1, BRCA2, que a gente sabe que se você tiver mutações importantes nesses genes, você aumenta a chance de ter câncer de mama hereditário, que é um câncer que vai sendo passado entre a família, né? E aí, a gente identificou num projeto anterior ao meu, um gene específico que não é associado, tipo, oficialmente ao câncer de mama hereditário, mas que por umas análises de bioinfo e de sequenciamento pode ser importante em uma família específica. E aí o meu projeto é testar se você mexendo nesse gene vai ter algum efeito maléfico para a proteína e para a célula no geral. Então, é um gene que ele é importante lá na parte de cromatina, né, do remodelamento de cromatina, e aí a gente vai silenciar ele. Então, aí que entra a parte da biotech, porque a gente vai fazer um vetor com shRNA, que é um vetor de silenciamento, e aí eu vou provavelmente testar esse vetor 1 milhão de vezes, eu ainda estou indo para o segundo semestre do mestrado, esse vetor acabou de chegar, inclusive, então a gente vai testar ele muitas vezes, eu já entendo que vai ser um processo bem complexo para fazer a célula funcionar sem ele, porque é um gene bem essencial, então a gente não sabe mesmo como a célula vai responder e como que ela vai fazer para driblar esse silenciamento, porque elas fazem isso a partir do momento que você mexe numa coisa essencial da célula, ela vai fazer de tudo para driblar esse mecanismo. Então, realmente não sei o que fazer a partir desse momento, mas o que eu já fiz até agora foi fazer muitos PCRs para ver a expressão do gene fisiológico mesmo, e aí depois a gente vai ter esses desafios da transdução, e aí continuar fazendo vários PCRs, várias imunofluorescências, para ver se esse gene continua silenciado, se ele está sendo expresso, se tem o gene, mas não tem a proteína, muita coisa pode acontecer, e acho que vai ser bem desafiador na parte da biomol, mas é bem legal também. Parece bem interessante o seu projeto. A Luana Gomes pergunta: sobre os reparos de dados, existe a possibilidade de não serem identificados nos checkpoints? Se sim, quais os problemas causados por isso? Imagino que seja reparo de danos, mas Sim. eu acho que não identificado é difícil, porque realmente já tem muitos mecanismos da célula identificar, inclusive que eu vi na pergunta de baixo, que gasta muita energia, com certeza, esse monte de proteína funcionando, e são vias gigantescas, assim, vias realmente de 20 proteínas que uma identifica o dano e aí ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra. Então, são muitas proteínas envolvidas para esse dano passar desapercebido. Mas os problemas podem ser de realmente não conseguir reparar, né? Então, a gente tem reparo, reparo ou apoptose. Então, se tiver apoptose, vai ser perda de uma célula importante. Se tiver um reparo mal feito, a gente tem acúmulo de mutações. Então, acho que é mais isso. Mutações que vão se acumulando e aí podem gerar câncer. E aqui, seguindo para a última pergunta que recebemos até agora, o Rafael dos Santos Ferreira fala: ótima aula. Minha dúvida sempre quando o tema é biomol, você acredita que a maquinaria celular gasta muita energia para evitar mutações? Acho que você falou sobre isso já, né? Sim, com certeza, gasta mesmo. A célula faz de tudo para evitar, principalmente essa parte de tanto intron e tantas moléculas responsáveis, e é inevitável de qualquer jeito, porque na verdade tem variações e mudanças em toda vez que a célula se duplica e todos esses processos têm muitos danos, mas na verdade, se ele vai ser uma mutação que vai ser problemática, não necessariamente, mas acontece 1 milhão de errinhos e variações ao longo de todos os ciclos, com certeza. Eu acho que ajuda a gente a pensar nisso, que tipo, é muita energia que a célula gasta, mas é uma energia que não tem escolha para não gastar, porque se não gastar, vai gerar inúmeros problemas que vão demandar mais energia ainda, de um ponto de vista de Sim. economia energética. Com certeza é melhor prevenir nisso do que depois ver o que fazer com esse monte de erro, né? Com certeza.